Mãe solteira foi rejeitada por levar o filho para a entrevista até o CEO milionário entrar. Você trouxe uma criança para uma entrevista? A voz de Brenda cortou o silêncio polido do saguão da Grant & Company como um tapa no mármore. Seus saltos estalaram contra o chão enquanto ela cruzava os braços, olhando para a jovem à sua frente. Sim? Disse Brenda cautelosamente, colocando a mão no peito. Alton Hayes agarrou uma pasta de papel pardo contra o peito e tentou manter a voz calma. Eu não tinha escolha, eu não podia deixá-la sozinha. Sua filha, Ellie, estava ao lado dela, de 3 anos. Cachos loiros balançando em volta do rosto redondo, sapatinhos arrastando no chão. Ela usava um vestidinho azul, um que Alton havia escolhido de uma caixa de doações e lavado à mão na noite anterior. Seus olhos grandes e curiosos percorreram o alto prédio de vidro, alheios à tensão que pairava no ar. Brenda zombou e olhou para a recepcionista. Nós avaliamos o profissionalismo, não encontros para brincar. Eu entendo, disse Alton baixinho. Mas eu estou aqui. Eu vim preparada. Tenho tudo o que você pediu. Você claramente não se preparou bem o suficiente, Brenda disparou. Esta é uma entrevista corporativa, Sra. Hayes, não uma creche. Alton estremeceu com as palavras, mas permaneceu imóvel. Ellie olhou para a mãe, sua pequena mão encontrando os dedos de Alton. Alton a apertou suavemente, forçando um sorriso para tranquilizar a filha, mesmo com as bochechas queimando. Brenda virou para um segurança próximo. Podemos ter alguém para escoltar? Um pequeno suspiro a interrompeu. Ellie acidentalmente derrubou um copo de papel na borda da mesa da recepcionista. A água derramou no chão de mármore com um leve respingo. Alton caiu de joelhos, imediatamente tirando lenços de papel da bolsa, enxugando a água. Sinto muito, por favor, ela não quis dizer que... Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém falou. Apenas o clique distante dos teclados da recepção preenchia o silêncio. Alton agachou-se ali, esfregando o chão enquanto a filha observava. Seus velhos saltos cinzas arranhavam, suas mãos tremiam, o ar ao seu redor parecia pesado com julgamentos. E então o elevador apitou. De lá saiu um homem de terno cinza escuro, alto, sereno e incontestavelmente imponente. Movia-se como alguém acostumado a ser observado. A recepcionista endireitou-se na cadeira, imediatamente até Brenda congelou. Logan Whitmore, o CEO da Grant & Company, um nome que aparecia regularmente em revistas de negócios e perfis da Forbes. Aos 35 anos, ele havia construído um império, mas poucos na empresa o tinham visto de perto. Ele não deveria estar ali, e ainda assim, lá estava ele. Parando no meio do caminho, as sobrancelhas ligeiramente franzidas enquanto observava a cena. Uma mulher agachada no chão limpando a água derramada com uma criança ao seu lado, um gerente olhando feio. Uma sala cheia de pessoas fingindo não notar. Sua voz era calma, profunda, sem pressa. Por que não me diz por que está aqui, senhorita? Alton olhou para cima, assustada. Hayes, disse ela. Alton Hayes. Ele assentiu e gesticulou em direção à área de estar. Vamos sentar. Brenda piscou. Senhor, esta candidata trouxe uma criança. Estou vendo isso, respondeu Logan suavemente. E também estou vendo que ela chegou pontualmente com seus materiais. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer. Os olhos de Alton se arregalaram. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Brenda parecia ter engolido um limão. Logan não se mexeu. Ele puxou uma cadeira para Alton e sentou-se, cotovelos nos joelhos, olhos na altura dela. Ellie, sentindo a energia mudar, subiu silenciosamente no colo da mãe. Agora calma novamente. Não tenha pressa, disse Logan gentilmente. Comece onde fizer sentido. Alton engoliu um nó na garganta. Suas mãos alisaram o vestido de Ellie distraidamente, enquanto pegava seu currículo. Candidatei-me à vaga de suporte administrativo, vi o anúncio online e pensei que talvez pudesse ser um novo começo. Ele assentiu lentamente. Por quê? Alton olhou para a filha. Porque eu não posso mais esperar. Pela primeira vez naquela manhã, a sala continha algo além de julgamento. Prendia a respiração, prendia a curiosidade. Era o início de algo inesperado.
E se você já se sentiu invisível em uma sala como esta, se alguma vez precisou que alguém olhasse para cima e realmente a visse, então continue com essa história. Porque o que Logan Whitmore fizer a seguir pode restaurar sua fé em segundas chances. Aperte o botão de hype se você acredita que todos merecem ser vistos. Brenda pairava logo atrás da área de estar, braços cruzados, lábios reprimidos. Ela não falou nada, mas sua desaprovação pesava no ar. Logan a ignorou completamente. Ele se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos, olhos na altura dos dele. Ellie, sentindo a energia mudar, subiu silenciosamente no colo da mãe, agora calma novamente. Não tenha pressa, disse Logan gentilmente. Comece onde fizer sentido. Hayes. Alton respirou fundo. Ellie agora estava sentada em silêncio em seu colo, brincando com a ponta do casaco da mãe. Perdi meu marido há 2 anos, disse ela suavemente. Acidente de carro. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho. Os olhos de Logan não se moveram. Sinto muito. Alton assentiu levemente, o tipo de assentimento que as pessoas dão quando já choraram todas as lágrimas que tinham. Eu tinha 23 anos. Tinha acabado de começar um curso de meio período em administração de escritórios. Achei que isso nos ajudaria a progredir. Então, tudo desmoronou. Família? Nenhuma por perto, disse ela. Meus pais faleceram quando eu era adolescente. A família do meu marido cortou contato depois do funeral. Tenho criado Ellie sozinha desde então. Ellie espiou ao ouvir seu nome. Alton lhe deu um beijo suave na testa e continuou. Trabalhei em todos os lugares que pude. Cafés, lojas, turnos de limpeza noturnos. Candidatei-me a Grant & Co. porque ouvi dizer que vocês tinham programas de treinamento interno. Pensei que se eu conseguisse entrar... Logan olhou para o currículo em sua mão. Era simples, esparso, mas limpo, honesto. E você ainda está terminando a escola? Ela assentiu. Cursos online, noites depois da Ellie dormir. Logan olhou para Ellie. A garotinha agora batia os pés suavemente, em ritmo, quieta e calma, como se soubesse que a mãe precisava do silêncio. Ele se virou para Alton. E hoje, por que trazê-la com você? Eu não tinha condições de pagar uma creche esta semana. Perdi meu apartamento na sexta-feira passada. Estamos hospedados em um motel semanal enquanto procuro algo mais estável. Eu não queria deixá-la lá sozinha, nem por 1 hora. Ela endireitou os ombros. Então, um menor ato de desafio. Eu sei que é pouco profissional, mas também sabia que esta era a minha chance. Então nos vestimos, praticamos as perguntas da entrevista e viemos para cá. Randon finalmente interrompeu por trás. Sempre podemos remarcar sem a criança, mas Logan levantou a mão, interrompendo-a. Ela veio aqui preparada. Terminamos isso agora. Brenda piscou. Logan se virou para Alton. Você estaria disposta a aceitar um cargo experimental de 2 semanas, suporte administrativo, nível básico? Você se reportaria diretamente a mim? Alton prendeu a respiração. Ela piscou uma vez, sem estar certa de ter ouvido direito. Sim, disse ela rapidamente. Com certeza sim. Vou pedir para alguém do RH preparar a papelada até o final do dia. Os olhos de Alton brilharam. Obrigada, muito obrigada. Ellie soltou um pequeno grito de alegria, sem entender completamente, mas batendo palmas mesmo assim. Brenda pareceu atordoada. Logan simplesmente ficou parado abotoando o paletó. Você pode começar na segunda-feira. Há uma pequena creche no local. Nós garantiremos que Ellie seja colocada. Ela assentiu educadamente. Bem-vinda a Grant & Company, Sra. Hayes. Alton se levantou, segurando Ellie em um braço e segurando sua pasta no outro. Por um momento, ela apenas ficou lá, sobrecarregada. Nenhuma piedade havia passado entre eles, apenas respeito. Quando ela se virou para sair, Logan olhou para Ellie e disse baixinho: Você foi ótima hoje. Ellie sorriu e lhe ofereceu seu adesivo, um em forma de coração amassado, que tirou do bolso. Ele o pegou sem hesitar e, naquele momento, sem alarde, algo mudou. Não era mais apenas uma entrevista, era um começo.
Logan Whitmore era um homem de sistemas. Suas manhãs começavam pontualmente às 5h30, um café preto e exercícios de 20 minutos, por 6 motoristas, esperando às 6h45, e às 7h15 ele estava em seu escritório de paredes de vidro, com vista para o pulso de Manhattan. CEO de uma das empresas de crescimento mais rápido da cidade, ele tinha tudo que um homem deveria querer aos 35 anos. Uma cobertura que parecia a saída de uma revista de luxo, um guarda-roupa sob medida que mudava conforme a estação, artigos escritos sobre ele com palavras como visionário, disruptor e o próximo Elon Musk. E, entanto, no final de cada dia, ele jantava sozinho. O apartamento ecoava demais quando chovia. Ele nunca falou sobre o incêndio, aquele que levara sua irmã quando ele tinha 12 anos. Ela tinha 7. Seu nome era Lily, olhos brilhantes, sempre desenhando borboletas. Ele nunca se perdoou por não ter alcançado ela a tempo. Desde então, o silêncio tinha sido seu santuário, o trabalho seu escudo, as emoções cuidadosamente dobradas e guardadas como um de seus ternos passados. Mas algo mudou depois que Alton Hayes entrou em sua empresa. As mangas ligeiramente desfiadas, a criança em uma mão e a dignidade na outra. Ela começou na segunda seguinte. Estava nervosa, obviamente, mas pontual, educada. Ela fazia perguntas atenciosas, ficava até tarde para terminar seus módulos de treinamento e nunca usou Ellie como desculpa, mesmo quando sua filha pegou um resfriado no meio da semana. Logan observava de uma distância silenciosa, não porque precisava, mas porque queria. Certa tarde, ele saiu de uma reunião e parou no final do corredor. Pela porta de vidro da sala de descanso, ele viu Autumn sentada a uma pequena mesa, com a bandeja de comida intocada à sua frente. À sua frente sentava-se um dos zeladores, o Sr. Ruiz, mais velho, rude, sempre evitado pela multidão do escritório. Autumn deslizava metade do sanduíche em sua direção. Ela o havia cortado perfeitamente ao meio. "Eu tinha um extra", disse ela com um sorriso caloroso. Ela não tinha. Ela mesma parecia com fome, mas ofereceu mesmo assim. Logan não disse nada, apenas observou. Algo apertou seu peito. O dia seguinte trouxe uma cena diferente. Ele estava saindo do escritório atrasado quando ouviu vozes no corredor, ríspidas e impacientes. "Você não pode continuar saindo cedo, Autumn. O resto de nós está cobrindo sua carga de trabalho", disparou um colega de trabalho. "Isso não é creche." "Cheguei 5 minutos atrasada para buscá-la", disse Autumn calmamente, mas com firmeza. "Fiquei até tarde ontem à noite para terminar todos os meus relatórios." "Não é esse o ponto." Logan virou a esquina e a viu parada ao lado da mesa, ombros contraídos, lábios pressionados. A filha não estava lá, mas sua presença, seu peso, permaneciam no calor escaldante. Autumn o avistou. Ela se endireitou imediatamente, sem implorar, apenas se preparando para suportar. Logan olhou para a outra funcionária e disse calmamente: "Você pode ir." A mulher piscou. "Mas eu estava apenas..." "Eu sei. Você pode ir." Quando ficaram sozinhos, Logan se aproximou. "Você está bem?" perguntou. Autumn hesitou. "Sim, senhor." Ele a olhou por um longo momento e então disse: "Tire folga amanhã." Ela piscou. Eu não quis dizer. Por que você não fez isso?" "Você mereceu." Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. Ele não esperou por agradecimentos, apenas assentiu e foi embora. Mas enquanto descia de elevador para a garagem, seus pensamentos estavam mais altos do que o normal. Ele se lembrou de como os olhos de Autumn haviam escurecido, não de derrota, mas de contenção. Lembrou-se do adesivo que Ellie lhe dera na semana anterior. Ele não havia tirado, ainda estava preso em sua agenda. E pela primeira vez em anos, Logan sentiu algo se mover dentro dele. Algo quente, desconhecido, como o primeiro momento da primavera pressionando uma janela ainda congelada do inverno. Ruby disse tudo isso. Era uma tarde de domingo, o tipo de dia de primavera que fazia os nova-iorquinos acreditarem que o verão havia chegado mais cedo. O Central Park vibrava com música de violão, risos distantes e o ritmo tranquilo dos corredores. Logan Whitmore não costumava andar pelo parque. Muito público, muito imprevisível. Mas hoje, seu motorista o deixou cedo.
Ele disse a si mesmo que precisava adiar. A verdade era mais difícil de admitir. Perto do Lago dos Patos, algo o fez parar. Uma garotinha de moletom amarelo e tênis brilhantes estava agachada ao lado de um banco, tentando alcançar uma garrafa de plástico emaranhada na grama. Ao lado dela estava uma mulher que ele reconhecia, Autumn. Ela se ajoelhou, puxou a garrafa e a entregou à criança. Certo, Ellie, para onde isso vai? Ellie examinou a área, avistou uma lata de lixo e correu até ela como se tivesse acabado de receber uma missão oficial. Ela jogou a garrafa lá dentro, virou-se e sorriu radiante. Logan parou sobre uma árvore fora de vista. Ellie puxou a manga de Autumn. Mas, mamãe, por que limpamos se não é o nosso lixo? Autumn tirou uma folha dos cachos da filha e respondeu. Porque não esperamos que o mundo seja gentil, querida. Nós o tornamos gentil. O peito de Logan apertou. Ele havia construído uma empresa, um nome, uma fortuna. Mas será que ele já havia ensinado algo tão honesto a alguém? Ele saiu da sombra. Parece que encontrei a mais nova equipe de limpeza da cidade. Autumn se virou, surpreso. Ellie se iluminou. Senhor Logan! Ele fez uma pequena reverência. Senhora Ellie. Autumn sorriu, calorosa, mas insegura. Ela usava jeans, uma jaqueta desgastada e a brisa havia afogueado suas bochechas. Eu não esperava te ver aqui. Eu também não, disse ele, mas estou feliz por ter visto. Um instante passou. Vocês dois já almoçaram? Ellie se animou. Pizza! Autumn parecia que ia recusar. Logan já estava pegando o celular. Tem um lugar aqui perto, Orchave Wood, mesas ao ar livre. Ela olhou para Ellie, depois para ele novamente. Seu sorriso não era ensaiado ou formal, apenas humano. Então, ok, vamos lá. Sentaram-se sobre um guarda-chuva brilhante, Ellie colorindo o cardápio infantil enquanto Autumn beliscava sua salada. Logan havia tirado o blazer e arregaçado as mangas. Parecia pela primeira vez alguém que não estava se apresentando. Então, perguntou, você ensina ética a ela agora? Autumn riu de leve. Só quando tem lixo. Aquela resposta que você deu a ela? Ele balançou a cabeça. Que bonito. Ela deu de ombros. Eu só quero que ela cresça sabendo que gentileza não é algo que você espera ou conquista. A voz de Logan suavizou. Foi assim que você foi criada? Não, ela disse honestamente. Eu fui criada esperando que a gentileza pudesse aparecer, se você tivesse sorte. Ela enxugou a boca com um guardanapo. Depois que meu marido morreu, pensei que o luto seria a pior parte. Mas não foi. Sobreviver foi. Acordar todos os dias fingindo que estava tudo sob controle quando minha vida inteira estava em caixas. Logan não interrompeu. Eu pensei que se eu trabalhasse mais, sorrisse mais, pedisse menos, ficaria bem. Mas a vida não recompensa o esforço. Ela recompensa a imagem. Ele se inclinou. Você está errada. Ela arqueou uma sobrancelha. O mundo pode nem sempre se importar, mas eu me importo. Eu me importo com a substância. Seus olhares se encontraram. Ellie interrompeu o momento, segurando um desenho. Eu fiz uma casa para nós. Logan sorriu. Uma obra-prima. Mais tarde, eles caminharam pelo parque. O céu havia mudado. Uma brisa fresca soprou. Ellie espirrou. Autumn enfiou a mão na bolsa, mas Logan já estava tirando o casaco. Ele o colocou sobre os ombros de Ellen, antes que alguém pudesse protestar. Você não precisa, disse Autumn gentilmente. Eu preciso, ele respondeu. Ela tá bem. Sério? Ele balançou a cabeça. Um bom líder percebe quem está tremendo em silêncio. Autumn parou. Algo em seu peito apertou. Depois soltou. Ela olhou para ele. Não o CEO, não o homem das revistas, mas a pessoa que tinha acabado de fazer sua filha se sentir segura. E pela primeira vez, ela não viu riqueza ou poder. Ela viu presença, calor. Alguém que notava as pequenas coisas, que permanecia quando importava. Talvez, ela pensou, talvez eles não fossem tão diferentes afinal. A viagem de elevador até o Recursos Humanos pareceu interminável. Autumn agarrou um envelope fino, seu nome rabiscado com um marcador na frente. Brenda havia enviado o convite naquela manhã. Sem explicação, apenas. 10 horas. Estou na sala de conferências B,
do RH. Ela já sabia o que significava. Lá dentro, as persianas estavam fechadas. Brenda sentou-se rigidamente à mesa, ao lado do Sr. Gaines, do departamento jurídico. Uma pasta de papel pardo estava aberta. Autumn não precisava ver o conteúdo. Ela já tinha visto fotos online. Uma dela e de Logan caminhando no Central Park, ela em seus ombros. Outra de Logan cobrindo a sua filha com o casaco. A legenda do fórum de fofocas anônimas ecoava em sua cabeça. Mãe solteira ganha bilhete dourado? Ou, simplesmente, sabe como jogar? Ela tinha lido os comentários. O queridinho do CEO. Não à toa que ela foi promovida. Agora ela estava ali, sendo julgada. Não pelo seu trabalho, mas por algo que ela nunca pediu. Brenda pigarreou. Senhora Hayes, houve preocupação com o seu relacionamento com o Sr. Whitmore. Tenho certeza que sim, disse Autumn calmamente. Gaines se inclinou para a frente. Não se trata de fofoca. Trata-se de percepção. Responsabilidade. Proteger a empresa. Brenda empurrou o envelope para a frente. Esta é uma demissão voluntária. Sem complicações. Sem manchas pretas. Autumn olhou para ele. 2 meses atrás ela estava desempregada, dividindo o sofá com a filha. Não havia flertado, não havia tramado. Apenas fizera o trabalho e aceitara a gentileza. Agora, essa gentileza estava sendo transformada em arma. Pensou em Ellie, em todas as noites em que ficava até tarde para colocar o papo em dia, nas manhãs em que pulava o café da manhã para que a sua filha pudesse comer. Seus dedos roçaram a borda do papel. Posso ter um momento? Perguntou. Brenda assentiu. Claro, mas quanto antes melhor, para todos. Assim que Autumn estendeu a mão para pegar a caneta, a porta se abriu. A sala girou. Logan Whitmore entrou. Sem gravata, mangas arregaçadas. Expressão ilegível. Sr. Whitmore, esta é uma reunião particular de RH. Brenda começou. Então, abra, disse ele. Ele se moveu para o lado de Autumn, de frente para Brenda e Gaines. Vi as postagens, as fotos, as suposições. Olhou para Autumn. Aprovei a promoção dela baseado em mérito, ética e desempenho. Gaines pigarreou. Ainda há preocupações com a aparência. Então sejamos claros, disse Logan com a voz mais áspera agora. Questionar a integridade dela significa questionar a minha. Silêncio. Ele se virou para Autumn. Você não precisa assinar. Não fez nada de errado. Autumn olhou para ele. Realmente olhou. Ele não estava ali para consertar as coisas. Ele estava ali para ficar ao seu lado. Não para salvá-la, para acreditar nela. Ela sussurrou. Por que você está fazendo isso? Ele respondeu sem hesitar. Porque você importa. Porque as pessoas que trabalham mais duro não deveriam ser as mais vulneráveis. Brenda expirou. Logan, a ótica. Então troque as lentes, disse ele. Ele pegou o envelope, rasgou-o em 2 e jogou no lixo. Então, com gentileza, você está dispensada, Sra. Hayes. Desta reunião, não desta empresa. Autumn piscou. Impressionada. Obrigada. Você mereceu, disse Logan enquanto saíam juntos. Murmúrios ondularam atrás deles, mas Elton caminhava mais ereta. Não porque Logan a defendeu, mas porque alguém finalmente acreditava em quem ela realmente era. Eles chegaram ao elevador. Ela se virou para ele. Você sabe que eles vão falar mais agora. Logan sorriu. Deixe falarem. Não tenho medo de barulho. Ela sustentou o olhar dele. Nem eu. As portas do elevador se abriram. Eles entraram lado a lado. E algo silenciosamente começou a mudar. Autumn evitou o andar executivo por 3 dias. Almoçava cedo, saía tarde, evitava os elevadores de vidro e o corredor oeste perto do escritório de Logan. Não se tratava apenas de fofocas. Era a sensação de ser exposta, a sensação de ser defendida diante de uma sala cheia de pessoas que a haviam descartado. Não era pena, então. Essa era a parte mais difícil. Era crença. E crença real e inabalável, parecia um peso que ela não tinha certeza se merecia. Tarde da noite, enquanto estava sentada no sofá gasto do seu estúdio alugado, com Ellie dormindo em seus braços, seu telefone se iluminou com um novo e-mail. Você é mais do que dizem.
Você é exatamente o que esta empresa precisa. Não desapareça, Logan. Ela leu 3 vezes. Então, sem responder, olhou pela janela para o horizonte da cidade e sussurrou. Por quê? Isso torna tudo mais difícil. 2 dias depois, ela recebeu um convite de calendário do assistente dele. Sem título, apenas Puro Terraço. 18h15. Autuno quase recusou, mas às 18h12 ela se viu parada na porta da escada, o coração batendo forte, a mão na maçaneta. O telhado estava silencioso. O vento suave, mas persistente. Manhattan se estendia diante dela, indiferente e dourada sobre o sol poente. Logan estava perto da beirada, sem paletó, mangas arregaçadas até os antebraços, sua silhueta delineada pelo céu. Ele não se virou quando ela saiu. Obrigado por vir, disse ele. Autuno se aproximou lentamente, cruzando os braços sobre o peito. Você não precisava me defender daquele jeito. Logan olhou para ela. Na verdade, eu precisei. Um silêncio se instalou entre eles. Não constrangedor, apenas pleno. Ele finalmente falou de novo. Quando eu tinha 12 anos, minha irmãzinha morreu em um incêndio. Autuno prendeu a respiração. Ela tinha 7. Eu deveria cuidar dela naquela noite. Eu estava com raiva dos meus pais. Saí escondida para encontrar uma amiga. 15 minutos, só isso. Eu tinha ido embora. Ele engoliu em seco. 15 minutos. Autuno não falou nada. Ela fez um forte de travesseiros na sala de estar e derrubou um abajur. O fogo se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava. Disseram-me que ela provavelmente nunca acordou. Ele olhou para ela agora, com os olhos vermelhos, mais secos. Construí uma centena de coisas desde então, mas nunca parei de tentar construir algo que me fizesse se sentir digna de ainda estar aqui. Autuno se aproximou. Você não deve redenção a ninguém, Logan. Ele desviou o olhar. Eu sei disso, mas isso não impede a necessidade. Então, sua voz ficou mais baixa. Quando vi você segurando sua filha, parada ali enquanto todos a julgavam, e ainda aparecendo de cabeça erguida, lembrei-me do que tudo isso deveria ser. Ele se virou para encará-la completamente agora. Você salvou alguém. Não apenas sua filha, não apenas a si mesma. Ele deu um passo à frente. Você me lembrou por que comecei esta empresa. Por que isso tem que importar. Os olhos de Autuno se encheram de lágrimas, mas ela não os deixou cair. Ela também deu um passo à frente, lentamente, cuidadosa. E então, sem precisar de mais uma palavra, ela estendeu a mão e pegou a dele. Quente, sólida, firme. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. Pela primeira vez, ambos sentiram o zumbido silencioso de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Não estavam mais sozinhos. A cidade rugia abaixo deles, mas parecia distante. Lá em cima, não havia cargos, nem rumores, nem erros grandes demais para consertar. Apenas 2 pessoas, ambas quebradas, ambas corajosas o suficiente para ficar. A chuva caía em torrentes, suave, mas implacável, enquanto Autuno olhava pela janela do seu minúsculo apartamento de um quarto. Um balde estava no canto do quarto, coletando gotas constantes do telhado com vazamento. As luzes tinham se apagado há mais de 1 hora. O ar estava úmido. Ellie estava enrolada ao lado dela no sofá, enrolada em um cobertor, sussurrando. Mamãe, eu tô com frio. Autuno puxou a filha para perto e beijou sua testa. Ela pegou o telefone, um polegar pairando sobre um nome. Logan. Por um momento, ela hesitou. Então digitou. Falta energia. O telhado está vazando. Ellie está tremendo. Sinto muito. Eu simplesmente não sabia para quem mais ligar. A resposta veio menos de 1 minuto depois. Estou a caminho. 15 minutos. A SUV de Logan parou em frente ao prédio no momento em que Autuno saía, segurando Ellie num guarda-chuva. A chuva grudava seus cabelos na testa. Ellie estava enrolada na jaqueta de Autuno, com os 2 braços ao redor do pescoço da mãe. Logan pulou do carro, abriu a porta e pegou o guarda-chuva sem dizer uma palavra. Ele os protegeu enquanto estendeu a mão para Ellie, levantando-a delicadamente em seus braços. Você está encharcada, disse ele baixinho. Estou bem, respondi Autuno. Não por causa do frio. Ele não discutiu. Sua cobertura era quente e suavemente iluminada. Bancadas de mármore, arte nas paredes, janelas do chão ao teto que refletiam a tempestade. Autumn estava parada desajeitadamente perto da entrada,
pingando e insegura. Vou pegar toalhas, disse Logan, já se movendo. Ellie riu quando ele lhe entregou um rope fofo que chegava abaixo dos joelhos. 10 minutos depois, Autumn estava descalço em sua cozinha, vestindo uma das camisas de botão grandes de Logan e um par de leggings secas que ele tinha em uma caixa de doações. Ela mexia macarrão no fogão enquanto Ellie brincava calmamente no tapete felpudo ali perto. Você não precisava cozinhar, disse Logan ao entrar, já vestido com um moletom cinza macio e calça de moletom. Você dirigiu através de uma tempestade por nós, ela respondeu. Jantar é o mínimo que posso fazer. Ele se encostou no balcão, braços cruzados, observando-a se mover como se pertencesse àquele lugar. Cheira melhor do que qualquer coisa que meu chefe já fez. Autumn riu baixinho. Isso porque é comida de verdade. Mais tarde, depois do jantar, os três se sentaram no sofá assistindo a um antigo filme de animação que Ellie escolheu. A garotinha encostou-se no peito de Logan, com a mão em volta da manga dele. Na metade do filme, sua respiração se acalmou. Ela estava dormindo. Logan olhou para ela, depois para Autumn, que estava sentada ao lado dele com os joelhos dobrados sob o corpo. Paz, sussurrou. Autumn sorriu. Ela sempre escolhe o filme e nunca o termina. Houve uma longa pausa. A sala se encheu apenas com o zumbido suave dos créditos passando na tela e da tempestade lá fora se transformando em névoa. Então Autumn falou. Tenho medo, disse ela quase baixinho demais. De esperar demais. Logan não se mexeu, não falou imediatamente. Aprendi a viver sem muitas coisas, continuou ela, com a voz trêmula. Mas a parte mais difícil é me permitir imaginar mais. Um lar, um de verdade. Um futuro onde Ellie não cresça me vendo lutar. Uma vida onde alguém fique. Ele se virou para ela. Seus olhos brilharam na luz suave e ela rapidamente desviou o olhar. Eu não deveria dizer nada disso. Autumn, interrompeu ele gentilmente. Ela olhou para cima. Então deixe-me carregar essa esperança para você, disse Logan. Para vocês dois. Até que você esteja pronta para segurá-la sozinha. Silêncio. Depois uma respiração. Uma batida de coração. Autumn se inclinou, não mais perto fisicamente, mas emocionalmente. Seus ombros se suavizaram. A parede ao redor dela rachou o suficiente. Ellie se mexeu no sono, ainda segurando o braço de Logan. Ele sorriu para ela e então encontrou o olhar de Autumn novamente. Sem declarações, sem grandes gestos, apenas a verdade e algo real. 1 ano depois, Autumn Hayes estava parada fora do palco, na frente de um auditório lotado, vestindo um blazer simples e um crachá. Diretora de Treinamento e Desenvolvimento. Grant & Company. Não muito tempo atrás, ela estava contando moedas de 25 centavos para fraldas. Agora ela estava liderando uma iniciativa para mães solteiras, assim como costumava ser. Na frente, Ellie, agora com 4 anos, estava sentada na primeira fila, cachos presos em 2 rabos de cavalo saltitantes, acenando orgulhosamente para sua mãe. Ao lado dela estava Logan Whitmore, ainda elegante em um terno azul marinho, mas de alguma forma mais aquecido, mais à vontade. Sua atenção estava voltada para as 2 garotas que haviam mudado tudo. A coletiva de imprensa começou. Logan subiu ao pódio. Hoje estamos lançando mais do que uma política, disse ele. Isso é pessoal. Chama-se Novos Caminhos para Pais que Continuaram, mesmo quando a vida lhes disse para parar. Para aqueles que eram invisíveis, mas nunca desistiram. Aplausos encheram a sala, mas os olhos de Logan permaneceram em Autumn e Ellie. Seus motivos. Mais tarde naquela tarde, os 3 caminharam de mãos dadas pelo parque atrás do prédio. Ellie no meio, Autumn de um lado, Logan do outro. Eles não falaram de amor. Não precisavam. Os dedinhos de Ellie balançando entre eles diziam tudo. Um sábado no parque. A luz do sol se derramava por entre as árvores altas, enquanto dezenas de crianças se reuniam para uma aula de dança gratuita. Ellie, de tutu amarelo e tênis brilhantes, rodopiava dramaticamente enquanto Logan se ajoelhava para amarrar seus sapatos. Treinador, a Ellie está pronta para a grande estreia, ele provocou. Autumn se aproximou rindo, com uma sacola de biscoitos caseiros no braço. Contanto que ela não tente coreografar tudo de novo. Ellie girou na direção deles. Mamãe, papai, olhem para mim! Autumn congelou. Papai,
Saiu tão naturalmente. Logan não se mexeu. Ele apenas olhou para Autumn e gentilmente estendeu a mão para ela. Ela deixou. Naquela noite, a cozinha da cobertura de Logan estava cheia de música suave e o tintilar de pratos. Autumn estava em pé na pia, enxaguando pratos, e Ellie dormia profundamente enrolada num cobertor, agarrando a mesma girafa de pelúcia que carregara para aquela entrevista de emprego 1 ano atrás. Logan interveio e entregou a Autumn um papel dobrado. Ela secou as mãos, abriu e congelou. Transferência de capital. Grant & Company. Não era chamativo, mas significava segurança real, confiança real. Você não precisava fazer isso, ela sussurrou. Eu precisei. Não é um grant, é reconhecimento. Você não mudou só esta empresa. Você me mudou. Ele se aproximou, pegou a mão dela. Eu costumava pensar que tinha tudo. Mas eu não tinha um lar. Não até vocês dois entrarem. Autumn estendeu a mão, tocou sua bochecha. Lar não é um lugar. São as pessoas que ficam. E então eles se beijaram. Sem pressa, sem fogos de artifício, apenas calor e a sensação de finalmente estarem onde pertenciam. O casamento. Foi pequeno, simples. Uma praia, amigos próximos, pés descalços na areia quente. Autumn caminhou por um caminho florido, Ellie pulando na frente, jogando pétalas em todas as direções. Logan esperou no final, descalço em linho, coração em seus olhos. O celebrante sorriu. Você, Logan Whitmore, aceita esta mulher e sua filha em seu coração, sua vida, seu para sempre? Logan olhou para os dois. Eu já aceitei.